Sejam todos bem-vindos a esta apresentação do trabalho de conclusão do curso de Engenharia da Computação de alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Eu sou Edson Oliveira Filho, aluno do Polo de Carapicuíba, e estou representando o meu grupo, do qual fazem parte também a aluna Ana Gabriela Lima dos Santos, do Polo de São José dos Campos, e Newton César Cordeiro Oliveira, do Polo Meninos. Nosso orientador nesse trabalho foi o senhor Eliezer Miranda Coelho, bacharel em Sistemas da Informação pela Universidade Federal do Estado do Pará, a UFPA, a quem desde já manifestamos a nossa gratidão pelo apoio técnico e científico que nos foi dispensado. O tema escolhido para o nosso projeto, Desenvolvimento de Aplicações Multi-Inquilinos, é uma evolução do conceito de aplicações cliente-servidor. Dividimos essa apresentação em tópicos, sintetizando a sequência lógica que utilizamos em nosso relatório final. Com a evolução tecnológica verificada nos últimos tempos, aplicações de software até então chamadas de cliente-servidor estão migrando para uma plataforma mais sofisticada e abrangente, conhecida como aplicações multi-inquilinos ou multi-tenant. Aproveitando o conceito de computação nas nuvens, elas são projetadas e oferecidas a muitas organizações que compartilham recursos como serviços, seja de infraestrutura, seja de software. O modelo cliente-servidor estabeleceu uma arquitetura amplamente utilizada até os dias atuais, exigindo das organizações estruturas custosas sujeitas a contratos de licença de usos específicos. Observa-se, por exemplo, que nesse padrão as empresas necessitam instalar servidores cuidando da redundância de dados, da segurança de acesso, da replicação em cópias de segurança, visando a continuidade dos serviços em caso de contingência ou de desastres. Com o avanço do conceito de computação em nuvem, os padrões oferecidos, entre eles SaaS, Software como um Serviço, PaaS, Plataforma como um Serviço, e IaaS, Infraestrutura como um Serviço, conforme pode ser visto na figura 1 ao lado, estão propiciando um novo conceito de produtos de software identificado como multi-inquilinos, do inglês multi-tenant. Segundo o Veras 2012, a arquitetura de computação em nuvem significa uma mudança fundamental na forma de operar a tecnologia da informação, saindo de um modelo baseado em aquisição de equipamentos para um modelo baseado em aquisição de serviços. A justificativa para esse trabalho é a existência de uma infinidade de códigos de programação com a mesma função de consulta, inclusão, alteração e exclusão de informações em base de dados. Um montante de capital financeiro para a implantação e manutenção de infraestrutura para aplicações no modelo cliente-servidor, e a redução dos investimentos operacionais para o desenvolvimento e sustentação das aplicações de software utilizando a abordagem de software como um serviço. E os objetivos divididos em geral, mostrar algumas das abordagens do desenvolvimento de aplicações no conceito multi-inquilinos, por meio de um protótipo simples que demonstra o resultado obtido na experiência de uso e no isolamento das informações processadas para cada cliente. Os objetivos específicos: expor abordagens para a hospedagem dos dados dos inquilinos, mostrar a apresentação dos dados de acordo com o perfil de cada hóspede e com base na sua contratação do serviço, apresentar o modelo multi-inquilino como evolução e não substituição do modelo cliente-servidor, desenvolver um aplicativo que mostre os resultados dos conceitos explorados, utilizando uma das abordagens de armazenamento. O modelo cliente-servidor, em inglês client-server, surgiu para facilitar e organizar o processamento das informações. As tarefas passaram a ser distribuídas, cabendo ao servidor guardar, manter e, em alguns casos, até processá-las, liberando para quem de direito, previamente autenticado e autorizado, através de respostas a requisições de aplicativos.
Para esse tipo de tarefa, equipamentos mais robustos foram projetados e desenvolvidos com custo maior de implantação, manutenção e instalação em ambientes guarnecidos por vários sistemas de segurança, tanto física quanto lógica. Como clientes, máquinas mais simples e mais baratas passaram a ser usadas com custos e manutenção menores, entretanto, a comunicação entre os clientes e os servidores precisaram ser desenvolvidos. Redes locais foram inicialmente as principais responsáveis por esse objetivo. Os servidores passaram a guardar requisições dos clientes através de sessões gerenciadas de conexões. O conceito de aplicações multi-inquilinos, do original em inglês multi-tenant, trata-se de uma estrutura simples, mais robusta, que permite o compartilhamento de um núcleo de processamento com vários clientes e cada um com múltiplos usuários. Convencionou-se o termo inquilino, pois, analogamente através de um contrato semelhante na forma a um contrato de locação, uma empresa pode alugar de outra uma aplicação para processar e armazenar suas informações. Se bem projetada, esse tipo de aplicação irá propiciar aos seus locatários uma experiência particular de navegação entre as suas funções personalizadas para cada um, conforme suas necessidades. A estrutura de software multi-inquilinos permite que uma única aplicação seja desenvolvida e compartilhada com um número ilimitado de clientes. Cuidam inclusive do encapsulamento dos dados, evitando o acesso indevido de informações de uma determinada organização por outra. Esse encapsulamento pode ser programado, a princípio, com base em 3 abordagens. Uma base de dados com um único esquema, uma base de dados com esquemas individuais e uma base de dados individual para cada empresa. Vamos passar por cada uma delas. Uma base de dados com um único esquema, nesta abordagem os dados são armazenados em uma única base onde as tabelas de registro também são únicas. O inquilino é identificado por um código incluído em cada registro conforme figura 3. Neste caso, a facilidade de inclusão de um inquilino na aplicação é bem maior, pois não existe a necessidade de criação de uma nova base de dados e nem de replicação de suas tabelas. Uma base de dados com esquemas individuais. Nesse modelo, os inquilinos compartilham a mesma base de dados, mas suas tabelas são individualizadas e identificadas conforme figura 4. Se, por um lado, os responsáveis pelo desenho e implantação não terão que administrar muito banco de dados, diminuindo dessa forma o custo de manutenção, por outro lado, precisam garantir o processo de autenticação e autorização para que cada inquilino tenha acesso apenas aos seus esquemas. Uma base de dados para cada inquilino. Nessa abordagem, cada inquilino possui sua própria base de dados, não havendo compartilhamento de tabelas e ou registro, como nas anteriores. É a forma mais simples de se implementar e a mais custosa, pois a infraestrutura utilizada é muito maior. E manter essa estrutura com replicação de servidores, cópias de segurança e mesmo a inclusão de um novo inquilino é mais complicado. É como se para cada novo inquilino houvesse necessidade de construir um novo apartamento. A figura 5 mostra o esquema desse tipo de aplicação. Depois de identificado, o inquilino tem suas requisições redirecionadas para o seu host pessoal. O processo de autenticação e autorização é simples e diminui o trabalho dos desenvolvedores nesse tipo de implementação. Cloud Computing, ou computação em nuvem. Multitenant ou multitenancy, como muito se refere, torna-se possível a partir da evolução do conceito de computação em nuvem, que ganha adeptos a cada dia. O nome computação em nuvem é uma metáfora da internet. Basicamente, a internet é representada em diagramas de rede como uma nuvem. O ícone da nuvem representa tudo isso e um pouco mais que permite que a rede funcione. É como etc. para o restante do mapa da solução, TVELT 2012. Esse conceito ainda desperta a desconfiança de seus usuários e até receio de deixar dados sensíveis hospedados em computadores espalhados por todo o planeta, sem muitas vezes saber o local exato desse armazenamento. Todavia, as facilidades e a rapidez de implantação de infraestrutura, aliadas ao baixo custo de sua manutenção e expansão, vieram mitigar alguns desses preconceitos.
Passamos agora a mostrar a aplicação que foi desenvolvida para mostrar esse conceito das aplicações multi-inquilinos. Nessa abordagem, será utilizada uma base para cada cliente. O projeto foi desenvolvido no Spring Tool Suite versão 3.9.9 JDK 1.8 do Java, com as bibliotecas Spring Boot, Spring Data JPA, o sistema ORM Hibernate e o MySQL como gerenciador das bases de dados. Serão utilizados 3 clientes, cada um com seu banco de dados, e em cada banco será criada uma tabela contendo dados dos seus empregados. O quadro 1 mostra o script empregado SQL para a criação da tabela empregado em cada uma das bases. O Maven será o gerenciador das dependências e do processo de compilação. O back-end do projeto foi composto das classes cujos códigos podem ser observados nos tópicos ao lado. A classe empregado. O Hibernate fornece em sua API versão 5 classes especiais para o tratamento de bases multi-inquilinos, facilitando o trabalho de gerenciamento das conexões. Para identificar o inquilino, tenant, será incluído na URI de requisição o identificador como parâmetro. E na pasta de domínio da aplicação deverá ser codificada a classe que representará o empregado. Essa classe possui algumas anotações que permitem um mapeamento com a tabela empregada do banco de dados, conforme mostra o quadro 2 ao lado. A classe de repositório para empregado. Usando o Spring, fica muito simples construir o repositório. Basta criar uma interface estendendo a classe CRUD Repository e as operações de inclusão, consulta, atualização e exclusão, conhecidas pelo acrônimo CRUD. Create, Retrieve, Update e Delete. Já estarão implementadas conforme código do quadro 3. A classe interceptadora. O interceptador deve ser criado para capturar as requisições com a identificação do inquilino. Esse interceptador funciona como um filtro de servlet. O Spring disponibiliza uma classe chamada Handler Intercept Adapter, que contém uma implementação simplificada da interface Handler Interceptor. Precisamos criar uma classe na pasta web do projeto, estendendo a classe do Spring e sobrescrever o método pré-handler, conforme quadro 4. A classe de identificação do inquilino. Depois de interceptada, a identificação do cliente deve ser passada para o Hibernate. Para tanto, criamos a classe Current Tenant Identifier Resolver, conforme o quadro 5. A classe de injeção das fontes de dados. Em seguida, precisamos utilizar a classe Abstract Data Source Based Multitenant Connection Provider IMP, do Hibernate, onde será injetado as nossas fontes de dados conforme o quadro 6. A classe de configuração do sistema. Com relação à configuração de sistema, pouca coisa precisa ser feita. Em primeiro lugar, precisamos adicionar um interceptador de requisição ao Spring MVC. Para tanto, criamos a classe WebMVC-config, que estende a classe WebMVC-config-adapter e sobrescrever o método addInterceptor conforme quadro 7. A classe de externalização das fontes de dados. Em seguida, através da notação @configuration, precisamos externalizar as fontes de dados que serão configuradas no arquivo Application Properties do Spring. No quadro 8, a classe Multitenancy Properties. A classe de propriedades do projeto. No quadro 9, o arquivo de propriedades do projeto. A classe de configuração da fonte de dados, parte 1. Precisamos desabilitar o Data Source Auto Configuration para que o Spring passe a considerar a nossa classe de configuração chamada Data Source Config. Ver quadro 10. Para tanto, basta parametrizar a notação @Spring Boot Application conforme abaixo. Essa configuração deve estar presente no arquivo de início da aplicação onde se encontra a classe main. A classe de configuração da fonte de dados, parte 2, conforme figura. A classe de configuração do JPA.
Para concluir a configuração, precisamos configurar o JPA, Entity Manager Factory do Spring, com Hibernate, com propriedades específicas para multitenant. Como definição da estratégia, identificação do provedor de conexão multitenant e a classe de resolução do identificador do inquilino. No quadro 11, essas questões são resolvidas. Resultado. Concluídas as operações de implantação da retaguarda no sistema multitenant, podemos desenvolver o front-end para a interação com o usuário. O primeiro passo foi construir controladores para atender as requisições do cliente por meio das URLs, tendo como parâmetro a sua identificação. Essa aplicação será composta dos seguintes controladores: Index Controller, que exibirá a página inicial da aplicação, conforme quadro 12, e Empregado Controle, responsável pela exibição dos empregados de cada inquilino ou cliente, quadro 13. Por fim, os arquivos index.html, quadro 14, e empregado HTML, quadro 15, serão formatados, gerando conteúdo para interação do usuário. Executando-se o projeto, será apresentado por meio da página index um texto com boas-vindas e links de navegação para dados dos 3 clientes configurados, conforme figura 8. Ao selecionar um dos inquilinos, aqui chamados de clientes, o sistema será direcionado para outra página, na qual as personalizações para cada inquilino serão visualizadas. Na parte superior da página, aparecerá campos para inclusão de novo empregado para inquilino 1, 2 ou 3, e na parte inferior, uma lista de empregados do inquilino selecionado. Vamos a cada quadro exposto. A classe Index Controller suprirá informações para a tela inicial da aplicação, conforme quadro 12. A classe Empregado Controle é responsável pelos dados do empregado de cada inquilino ou cliente que serão exibidos. A classe Index.html vai dar o conteúdo com as boas-vindas ao usuário, conforme o quadro 14 e a figura 4, que mostra o resultado desta apresentação. E por fim, a classe Empregado.html, tela para a inclusão de um novo empregado para o inquilino selecionado e exibição da lista dos empregados cadastrados, conforme quadro 15. Esse trabalho apresentou um novo modelo de desenvolvimento de aplicações utilizando uma arquitetura emergente que permite o uso do mesmo núcleo de programação por vários clientes, chamados de inquilinos ou tenants. Traçou um paralelo com as aplicações do tipo cliente-servidor, que continuam em uso, mas com custos mais elevados de implantação, manutenção, segurança, entre outros. No modelo apresentado, o esforço inicial de planejamento e desenvolvimento tende a compensar os resultados obtidos. Para reforçar os conceitos avaliados, foi desenvolvida uma simples aplicação utilizando uma das abordagens do modelo em questão, armazenamento de informações dos inquilinos em bases individuais. A aplicação utilizou ferramentas atualmente mais difundidas no mundo Java, como Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, o sistema ORM Hibernate e o MySQL como sistema gerenciador de banco de dados. 3 bases foram criadas e alimentadas com informações pertinentes a inquilinos diferentes. O projeto mostrou que com a arquitetura multitenant ficou bem mais fácil administrar as questões de gerenciamento de fonte de dados e que as informações dos inquilinos ficam totalmente protegidas com a aplicação de regras já integradas, tanto no sistema de gerenciamento das bases de dados quanto nas ferramentas de desenvolvimento mais recentes. A aplicação construída, apesar de simples, permite aos usuários leigos nesse tipo de implementação aprender os passos iniciais para tornar uma aplicação com apenas um cliente em uma que permite muito facilmente compartilhamento entre múltiplos clientes. Por fim, apresentamos as referências bibliográficas que foram usadas nesse trabalho. Terminamos essa apresentação e gostaríamos de estender os nossos agradecimentos a todos os professores, orientadores e demais colaboradores dos polos e a nossa querida diretora, professora Simone Teles, por todo o carinho e dedicação prestado aos seus alunos.